So box, box, box. Bom dia e bem-vindo ao Sprint de Notícias do Box Box Box. Tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 e automobilismo hoje, enquanto você esquenta o café e faz aquele pão com manteiga na chapa. Remember to drink. Hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023 e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1! Primeiro dia de treinos terminado, a FIA resolve fazer cumprir mais uma regra que todo mundo ignorava há anos. Sérgio Pérez acredita que vai disputar de igual para igual com Verstappen, Carlos Sainz dá alguns detalhes dos problemas da Ferrari e Hamilton tem mais comentários sobre os problemas do W14. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? Okay. Primeiro dia de treinos já encerrado na Austrália, via o fuso horário de 12 horas, e até agora nenhuma grande novidade. Ao que parece, a ordem que vimos nas duas primeiras corridas não deve mudar muito, especialmente na frente do pelotão. O FP1 foi uma zona depois que o sistema de GPS parou de funcionar, com vários quase acidentes rolando até a direção de prova resolver interromper tudo. Foi um bom insight sobre a importância dos engenheiros, porque sem a ajuda do pit, o treino ficou caótico e vários pilotos quase bateram, especialmente nas saídas das curvas cegas. A direção de prova sabiamente interrompeu o treino com a bandeira vermelha, porque a situação ficou bastante perigosa, especialmente no terceiro setor. A FIA mandou um recado para as equipes de que vai fazer cumprir a regra que proíbe comemorações subindo na cerca no final da corrida. Pode parecer estranho, mas a regra já existe há bastante tempo, e o diretor de prova Niels Wittich incluiu a lembrança nas notas desse final de semana. Curioso é que, em Melbourne, não é possível subir na barreira do pit wall, porque ela é de vidro, diferente da maioria das outras pistas onde a proteção é uma grade. Mas, de qualquer maneira, as fotos do final da corrida com a equipe toda pendurada vão desaparecer, apesar de ainda ser possível o pessoal se espremer nas aberturas da cerca. Não se sabe qual seria a penalidade para uma violação, então veremos o que acontece nas próximas corridas. E a FIA também fez duas mudanças em questões que foram notícia recentemente. Primeiro, a regra sobre as penalidades dos boxes foram esclarecidas e agora está escrito que não pode nada encostar no carro enquanto uma penalidade está sendo cumprida. Outra mudança foi que as caixas do grid foram aumentadas em 20 centímetros já para a corrida da Austrália, na tentativa de evitar a situação que viu Alonso ser penalizado por estar com seu carro fora da posição correta na Arábia Saudita. A FIA também deixou claro que vai rever algumas práticas que sempre foram observadas, mas que não estão claras nas regras, para evitar situações como a penalidade do Alonso no final da corrida de Jeddah. Sérgio Pérez afirmou que acredita que vai ter todo o apoio da Red Bull para disputar o título com Max Verstappen, acrescentando que finalmente se sente parte da equipe e não somente como o piloto responsável por ajudar a cumprir a regra de que toda equipe tem que ter dois carros. O piloto mexicano também completou que o RB19 é bem mais confortável para ele, diferente do que aconteceu com o RB18, especialmente com as mudanças durante 2022. Mudanças essas que ele acredita terem ajudado o Verstappen a abrir uma vantagem ainda maior para ele. Apesar da declaração do Pérez, é difícil acreditar que, se surgir uma situação na qual a equipe precise prejudicar um piloto em prol do outro, a escolha não seja por beneficiar o Verstappen. Mas talvez seja importante para o Pérez acreditar que isso é possível, para extrair o melhor do que pode do carro. A questão passa a ser ele efetivamente competir com o Verstappen então, e não ficar sempre alguns décimos atrás do atual campeão. Já na Ferrari, Carlos Sainz comentou que o SF23 não tem nenhum problema fundamental que prejudique a sua performance. A questão é que a janela de setup do carro é bastante estreita, tornando ele então nervoso demais e fazendo com que ele fique imprevisível durante as corridas. Segundo o piloto espanhol, o trabalho da equipe agora é achar uma forma de acalmar o carro e principalmente resolver o consumo excessivo de pneus, que na minha humilde opinião parece ser sim um problema fundamental. Os upgrades que vão chegar para o carro nas próximas corridas serão cruciais para saber se a escuderia vai conseguir competir na ponta essa temporada ou não, especialmente na questão do consumo de pneus e no comportamento do carro quando está seguindo o outro. Segundo o Sainz, o SF23 é bem mais agradável para ele do que o F175 do ano passado. Ele se sente mais confortável com o carro, a questão é só realmente achar as janelas certas para extrair o melhor. Por enquanto, a Ferrari ainda não acertou o carro corretamente, mas Sainz acredita que todos sabem a direção que precisam ir, agora é só executar. Fácil falar, veremos se vai ser fácil fazer.
Já Lewis Hamilton apontou, entre outros problemas do W14, que a posição do cockpit, que falamos em um sprint passado ser a mais à frente dos carros desse ano, é uma parte dos problemas que ele está tendo, pois ele não consegue sentir o carro como gostaria, especialmente para controlar a traseira. Como o heptacampeão sempre preferiu carros com a traseira mais solta, a falta de sensibilidade nessa parte do carro dificulta demais extrair a melhor performance. Com essa declaração do Hamilton, fica claro que isso era parte do que ele havia comentado que tinha reclamado com a equipe e não foi ouvindo, insistindo agora que a posição do cockpit precisa ser alterada o mais rápido possível. Além disso, o Hamilton comentou que ele ainda não conseguiu acertar o setup da suspensão do carro e as mudanças que ele costuma fazer não têm dado certo, ao contrário do Russell, que parece estar conseguindo acertar o seu W14 bem direitinho. E Gabriel Bortoleto continua indo bem na Fórmula 3. Marcou a pole em um treino de classificação bastante complicado e vai largar de P12 no sábado na Sprint Race, com o grid invertido. E, no domingo, ele larga na ponta. Grazie ragazzi. Ótima sexta-feira, aproveite o final de semana de corrida, cuidado com a tração na saída das curvas e voltamos segunda-feira com mais sprint de notícias do Box. Fantastic guys, really good, great job. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome CastBox. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se você quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o Apoia-se ou o PicPay, sendo que com os dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box. That's the end. Thank you, you can jump out. So box.